Período regencial, de 1831 a 1840. O que é que foi esse período regencial? O período regencial ele é um momento que está vinculado ao retorno do imperador Dom Pedro I a Portugal. Para quem não sabe, Dom Pedro I foi o imperador que proclamou a independência do Brasil. E com a morte de Dom João, em Portugal, Dom Pedro precisou retornar, para assumir o trono português. Além disso, ele já não gozava das melhores imagens aqui no Brasil. E aí o que é que ele faz? Ele precisa deixar o seu filho, Dom Pedro de Alcântara, no Brasil, e até que Dom Pedro completasse a maioridade, o Brasil seria governado por regentes. Esses regentes tinham a responsabilidade não apenas de educar Dom Pedro, mas também de governar o Brasil. Esse foi um momento também marcado muito pela instabilidade social. Você vai ter uma série de revoltas, que vão acontecer principalmente no norte e no nordeste do Brasil. A gente não vai falar nesse momento dessas revoltas, mas num segundo momento, quando nós retornarmos a esse tema, nós trataremos sobre isso. Então, a Constituição de 1824 dizia o quê? O artigo 15 diz: é da atribuição da Assembleia Geral tomar juramento ao imperador, ao príncipe imperial, ao regente ou regência. É obrigação dessa Assembleia Geral também eleger a regência ou regente e marcar os limites da sua autoridade. Reconhecer o príncipe imperial como sucessor do trono na primeira reunião logo depois do seu nascimento. E nomear tutor ao imperador menor, caso seu pai o não tenha nomeado em testamento. Qual era a grande questão aqui? A Constituição de 1824 já previa que se algo acontecesse ao imperador, ou seja, Dom Pedro I, que haveria uma regência e que o príncipe ele deveria ser reconhecido, mas também tutorado por essa regência. No Brasil, as regências elas não são de um único tipo. Você tem a regência provisória, que durou apenas alguns meses, em 1831. Quando se elencou essa regência provisória, queria-se que basicamente todos os setores fossem representados, todos os partidos políticos fossem representados nesse momento, justamente para organizar como seria a eleição daquilo que nós chamamos de regência trina permanente. Então você tinha o senador Vergueiros, que defendia posições liberais, era fazendeiro de café e português de nascimento, representava aí os portugueses. Você tinha o Marquês de Caravelas, que era o representante dos conservadores, e você tinha o Francisco de Lima e Silva, que representava o exército imperial. Então você tem pessoas que representavam grupos sociais diferentes, mas que tinham muito poder nesse momento, que é o momento do Império. Essa regência ela durou apenas 2 meses. Ela readmitiu o Ministério dos Brasileiros. O Ministério dos Brasileiros havia sido dissolvido pelo imperador, e a função dele justamente era trazer as demandas que eram próprias dos brasileiros ao imperador. Isso é interessante porque justamente coloca a gente diante de outra questão. Se existe um Ministério dos Brasileiros, é porque existia também ferramentas em que os desejos dos portugueses que moravam no Brasil chegassem também ao imperador. Então você tinha esse momento. Durante o governo de Dom Pedro I, o Ministério dos Brasileiros havia sido extinto, e ele é readmitido nesse momento. Essa primeira regência ela também extingue o poder moderador, justamente porque o poder moderador ele só podia ser direcionado ao imperador, e na ausência do imperador não podia ser determinado que um regente tivesse acesso a esse tipo de poder ilimitado. E por último, deu anistia aos presos políticos. Anistia é basicamente o perdão, Então aquelas pessoas que o Dom Pedro I prendeu porque considerava essas pessoas inimigas, elas foram libertas, Elas foram
perdoadas dos seus crimes políticos. Aí você tem a regência trina permanente. Essa é a primeira regência que de fato foi uma regência eleita e que tinha a função de tutorar e governar, tutorar o príncipe e governar o Brasil, né? Então você tinha Francisco de Lima e Silva, que fazia parte da trina provisória, né? O Marquês de Monte Alegre, que apesar de baiano vivia em São Paulo e representava o sul e sudeste. João Braulio Muniz, que era maranhense e representava os interesses do norte e nordeste. Veja só, a grande questão que se havia, né, quando se construiu a regência trina permanente, era justamente que houvesse representatividade de todo o território brasileiro, né, justamente para poder possibilitar que todo o espaço, né, todas as demandas ao longo do Brasil pudessem ser ouvidas, né, pudessem ser demandadas e atendidas. Esse é um momento também que você vai ter as disputas entre três grupos políticos, né? Nós vamos ter os liberais moderados, que eram grandes proprietários rurais, a favor da monarquia e queriam poucas transformações sociais. Basicamente, a ideia, eles eram liberais porque eles não defendiam um retorno ao pacto colonial, né? Não defendiam esse retorno, né? Eles defendiam que o Brasil fosse livre, mas ao mesmo tempo era a favor de um governo monárquico, né? De um governo feito por um rei. Eles queriam poucas transformações sociais, como eu falei. O outro grupo que você tinha eram os liberais exaltados. Esses eram a classe média urbana, basicamente. Eles queriam a descentralização política, ou seja, que cada província tivesse suas representatividades e pudessem atender às suas próprias demandas locais. Desejavam o fim da monarquia e a instituição de uma república, né? Vale ressaltar que você já tinha toda uma tradição republicana que vinha acontecendo que vinha acontecendo ao redor do Brasil, né, com a independência da América Espanhola, por exemplo, né? E eles desejavam o fim da escravidão. De todos os grupos, esse é o único que desejava o fim da escravidão, justamente porque estava muito mais atrelado a essa ideia de república e estava muito mais vinculado a essas transformações políticas mais profundas. Por último, você tem os restauradores, né? Os restauradores, eles eram comerciantes, servidores políticos e militares. Basicamente, eles desejavam a volta de Dom Pedro I, né, de Portugal para o Brasil, né? Esses sujeitos geralmente eram portugueses e eles não desejavam mudanças sociais. Eles desejavam manter os privilégios que já possuíam e que Dom Pedro ele continuasse como imperador do Brasil. A regência permanente, ela teve algumas ações, né? Claro, ela teve que lidar com todas essas disputas entre esses grupos, principalmente porque muitas vezes havia conflito entre os liberais exaltados e os liberais moderados, né? Esses grupos basicamente apoiaram revoltas ao longo de todo o território nacional, e eles vão se embater, né, ao ponto de que era necessária a intervenção do poder central, né? E como é que se faz isso? Se faz isso principalmente através da criação da Guarda Nacional, né? A Guarda Nacional vai ser uma guarda que ela não é o exército, mas ela vai ser constituída a partir dos poderes locais, né? Para fazer parte da Guarda Nacional você precisava ter uma renda de R$200 mil e era basicamente escolhido pelas lideranças locais para fazer parte dessa Guarda Nacional. Então, a constituição da Guarda Nacional é justamente uma forma de construir um poder militar, um poder paramilitar que fosse local e que pudesse evitar esses conflitos na dimensão local, né? Na dimensão cotidiana do dia a dia. Para além disso, houveram modificações na Constituição, né? Você tem o fim do Conselho do Imperador. Esse conselho basicamente só existia porque ele era idealizado para o imperador. Como você não tem
como você não tem essa figura, porque o Dom Pedro de Alcântara ainda não poderia ser imperador, né? Estava nas mãos dos regentes, então não havia sentido em ter um conselho do imperador. Houve a criação das assembleias legislativas, né, justamente dando autonomia às províncias. Então, cada província passava a ter sua assembleia legislativa e, a partir das demandas locais, se constituíam as leis, né, que iriam organizar a localidade, né? E você tem também a transferência da capital do Rio de Janeiro para Niterói. O que é importante a gente entender desse momento é justamente que a necessidade levou uma reorganização das leis no Brasil, né? E levou a uma reorganização, inclusive, das próprias relações entre o poder central, que era o poder do imperador, e os poderes locais, que eram os poderes das províncias, né? As províncias depois virariam os estados, né? Só para a gente ter assim mais ou menos uma noção do que eu estou falando. Então, a província do Rio Grande, a província do Maranhão, né? Depois isso virariam estados, né? Mas enfim, era como os estados eram chamados antes, províncias. Então, cada lugar tinha sua própria província, e isso garantia um aumento do poder local, ao mesmo tempo que garantia também a autonomia. Então, vamos às atividades.